Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. É sempre muito bom rever os irmãos. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Mas eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Eu queria falar nessa noite sobre ter atitudes certas nos momentos mais incertos. Capítulo 30 do primeiro livro de Samuel diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres e os seus filhos eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não ter mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigada por esse momento de adoração, de louvor, porque nos achegamos a Ti por causa da Tua graça manifesta em Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor. Porque como foi cantado aqui, Ele é o Cordeiro, que foi imolado pelos nossos pecados. E por causa disso, ó Deus, nós temos acesso ao Santo dos Santos, o véu foi rasgado, Senhor. Podemos nos achegar com confiança ao trono da graça. Ó Deus, nos aproximamos de Ti, o Senhor nos aproximou, o Senhor nos trouxe para perto. O Senhor quebrou a barreira de separação, o Senhor estabeleceu a paz conosco. Muito obrigada por causa do Teu Filho, por Ele ter sido imolado em nosso lugar. E é por causa disso que podemos Te adorar, Te bendizer. A adoração não está restrita a lugar, mas o Senhor nos convoca a estarmos aqui como comunidade que foi alcançada para Te adorar juntos. Então, Senhor Deus, recebe todo o nosso louvor e toda a adoração que é devida ao Teu nome. Também é nessa ocasião que o Senhor fala aos nossos corações, que o Senhor nos alcança, seja por meio do louvor, mas principalmente por meio da Tua palavra. Então, nessa certeza, fala conosco, alcança cada coração. O Senhor sabe o endereço, ó Deus, da Tua palavra nessa noite. O Senhor sabe onde chegar, Senhor Deus, em cada necessidade. Eu sou apenas instrumento em Tuas mãos, mas é o Senhor que faz o alcance. Então, em nome de Jesus, seja gracioso conosco e manifesta, ó Deus, a Tua voz nos alcançando nesse lugar. É no nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém? Os irmãos podem assentar. Meus queridos, eu sei que todos nós enfrentamos circunstâncias difíceis na nossa vida, não é? E principalmente nesses últimos tempos, parece que as situações têm se intensificado. São tantas lutas, tantas batalhas, tantas situações, e parece que uma acaba e outra já chega. Mas às vezes a gente enfrenta aquele momento que não é mais uma situação, é a situação. Não é só mais um momento difícil, é o momento. Não é só mais um problema na história da nossa vida, mas é o problema. E eu acredito que cada um de nós tem esse tipo de história para contar.
E talvez alguns aqui estejam enfrentando esse momento tão difícil. Davi estava enfrentando uma ocasião assim. Esse texto nos mostra, talvez, o pior momento da história de Davi. Essa foi a ocasião mais difícil da história de Davi. Davi não tinha só um problema para resolver, ele tinha o problema diante dele. Ele não tinha mais uma situação diante de tantas que ele estava vivenciando, que não eram fáceis naquele momento. Ele estava diante da situação. Aquela situação que parece que coloca o ponto final em todas as coisas. E às vezes a gente diz até para nós mesmos, acabou. É nesse momento que Davi está se encontrando nessa ocasião. E só para a gente entender, Davi, ele já tinha sido ungido rei de Israel. Todos nós sabemos que Deus o ungiu para substituir a dinastia de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, ungido por Samuel. E Deus havia rejeitado Saul por causa da sua desobediência e rejeitou toda a sua família no trono. E agora Deus escolhe Davi e a sua família para ocupar o trono de Israel. Mas é muito interessante porque às vezes Deus nos dá promessas e Deus faz, na verdade, os seus feitos acontecerem na nossa vida e parece que as circunstâncias começam a caminhar ao contrário daquilo que Deus prometeu. Parece que a gente começa a remar contra a maré diante daquilo que Deus falou. Não é verdade? Quantos de nós já não enfrentou esse tipo de circunstância? Deus fala, Deus promete, Deus diz que vai acontecer, mas parece que está tudo pelo avesso. E tudo desfavorável ao que Deus está falando. E aí Davi está vivendo esse momento, porque ungido rei de Israel, nessa ocasião, ele foge da presença de Saul, que tenta matar Davi, porque Davi nessa ocasião era uma ameaça para ele. Só que Saul não sabe que o problema dele não é com Davi, mas é com Deus que tinha ungido Davi como rei de Israel. Mas ele tenta então resolver o problema pelos seus próprios meios, e ele começa a perseguir Davi. E Davi, então, vai primeiro se refugiar com o sacerdote Elimeleque. Depois, ele vai para a caverna de Adulão. E, na sequência, ele vai também se refugiar pela segunda vez com o rei Aquis, que era, na verdade, um rei filisteu. E os filisteus, na época, eram os piores inimigos do povo de Israel. Eram os que mais ameaçavam o povo de Israel, em todos os sentidos. Seja de forma religiosa, seja de forma política, os filisteus eram o inimigo. Mas veja que contradição. O único lugar que era seguro para Davi naquela ocasião era estar com o inimigo. E ele então faz uma aliança com o rei. E nessa ocasião, então, diante dessa aliança, o rei dá para ele uma cidade, para ele e os seus homens, as suas mulheres. Uma cidade que é a cidade de Ziclag. E Davi, nessa aliança, vai fazendo acordo com o rei e vai lutando batalhas pelo rei. E a coisa parece que vai funcionando do jeito que Davi tinha estabelecido. Só que é interessante que chega uma ocasião em que os filisteus vão então se juntar, e todos os príncipes vão se reunir agora para fazer uma batalha contra o próprio povo de Israel, o povo de Davi. E Davi vai junto. Davi é parceiro nessa batalha. Só que quando chega lá, os príncipes começam a questionar se Davi não iria virar casaca. Não é? De repente está lá no combate e comecei o coração falar mais alto do que o acordo, e ele começar a pelejar contra os filisteus e ficar do lado do seu próprio povo. É nessa ocasião que os príncipes dos filisteus resolvem mandar Davi e os seus homens de volta para casa. E eles vão lá, andando 60 milhas de Afecá até Ziclag. Imagine a longa caminhada. 60 quilômetros, irmãos. Não era fácil.
Só que Davi volta com os seus homens, e quando eles chegam na cidade de Ziclag, o cenário era o pior possível. Era um verdadeiro cenário de guerra. A cidade estava queimada, tudo estava destruído, porque tinha passado por ali um bando de assaltantes, de salteadores, os amalequitas. Os amalequitas colocaram na agenda daquele dia passar por Ziclag, já tinha passado por outros territórios. Eles eram, na verdade, nômades e viviam de saquear, era assim que eles se mantinham. E quando eles encontravam uma cidade desprotegida, aquele era o território favorável para, na verdade, se sustentarem e tirarem o sustento dali. Então, eles destroem toda a cidade, mas eles levam as pessoas, eles não matam ninguém. Não havia cadáver na cidade. As mulheres, as crianças, todas foram levadas. Mas o texto começa a nos mostrar que, diante desse cenário, quando Davi e os seus 600 homens chegam, eles entram numa verdadeira situação de desespero. Eles começam a chorar, até não ter mais forças para chorar. Você já imaginou aqueles homens que nunca tinham perdido uma batalha? Todas as batalhas de Davi eram vencidas, agora são vencidos pelo sofrimento. E quem é forte demais para muitas vezes não se encontrar numa situação assim? Não é verdade? Esses homens agora desmoronam diante do cenário que está diante deles. Eles choram, 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 e eu fico imaginando aqueles guerreiros como crianças chorando diante daquele cenário. Que cena difícil. Era difícil olhar para o cenário, imagino eu, e era difícil olhar para um pranto tão intenso naquela ocasião. Mas para piorar a situação, Davi está ali com os seus homens, a cidade destruída. Os amalequitas tinham levado todo mundo, não se sabe para onde eles tinham ido, porque eram ladrões, não tinha um destino, eles não tinham a agenda do bando. E aí, agora, para a situação piorar, Davi perde a autoridade de líder com os seus homens. E eles começam a fazer um complô contra o próprio Davi, e certamente colocando em Davi a culpa daquela ocasião. Ora, foi Davi que os levou para a cidade dos filisteus. Foi Davi que os levou para a guerra, deixando a cidade desprotegida. Então, vamos resolver o problema matando Davi. E agora, os seus aliados são aqueles que se voltam contra o próprio Davi. Os seus homens, os seus guerreiros agora se fazem inimigos de Davi. Davi está no território inimigo, ele perdeu a sua família e a família dos seus homens, e agora estão tentando exterminá-lo. Aquela era a situação. Ele perde até a autoridade de liderança com o seu grupo. Imagina só. Num momento como esse, o que você faria? Numa ocasião como essa, como nós reagiríamos? Qual é a nossa atitude quando uma situação sem saída chega diante de nós? Quando a situação mais incerta chega diante dos nossos olhos e parece que não tem mais o que fazer nem para onde olhar. Mas o texto nos fala que foi na ocasião mais incerta que Davi tomou a atitude mais certa e as atitudes mais certas. Ele, então, recobrou ânimo no Senhor, seu Deus. Ele, então, olha para Deus e, nessa ocasião, ele vai buscar o Senhor, consultando o Senhor dá o aval, assina embaixo, Davi vai embora, porque você vai alcançar o bando e vai trazer tudo de volta. E Davi não conta conversa e vai. E do jeito que Deus falou, e além daquilo que Davi esperava, ele conquistou. Ele volta para casa com as suas mulheres, com as suas famílias, e volta para casa com muitos pertences de guerra. E nessa ocasião, irmãos, eu queria então meditar sobre isso também,
considerando as nossas situações e o que nós estamos enfrentando. E entender que nos momentos mais incertos, nós precisamos tomar as atitudes certas. Nos momentos mais improváveis da vida, nós precisamos agir da forma correta diante dessas situações. E eu te convido a pensar sobre isso na história de Davi. E a primeira atitude que eu quero destacar é que diante dos momentos mais incertos, a atitude mais certa é recobrar as nossas forças em Deus. É colocar os nossos olhos no Senhor. A situação diante de Davi era a mais caótica possível, mas ele não, na verdade, não se sustenta naquilo que está diante dele. Aliás, era totalmente favorável. Até quem deveria estar do lado dele, agora se posiciona contra. As situações começam a ficar pior e mais contrário possível. Era o momento mais incerto da história de Davi. Mas foi nessa ocasião que ele tira os olhos das circunstâncias e coloca os olhos no Senhor. Ele coloca os olhos dele nos céus, no Deus que tinha todo o poder para reverter aquele quadro e aquela situação. O texto diz que, porém, Davi, é isso que vai fazer a diferença. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi colocou os olhos naquele que não precisa de circunstâncias favoráveis para atuar. Davi colocou os olhos naquele que é capaz de reverter qualquer cenário, por mais caótico que seja, e virar páginas trágicas da nossa história. Davi coloca os olhos no Senhor. Ele não se cerca de estratégia, ele não pensa como é que nós vamos resolver a situação com um bando, convoca uma reunião de emergência como líder, juntamente com os seus homens. Espera aí, gente, vamos acalmar, vamos pensar em estratégias. Não, Davi coloca os olhos em Deus. Ele recobra ânimo em Deus, porque Deus era suficiente na ocasião mais insuficiente da sua história. E ele sabe que ainda pode contar com o Senhor dos Exércitos numa guerra que já estava vencida. Porque Deus é capaz até de vencer guerras que já estão vencidas. Deus é capaz de vencer combates que já terminaram. Você já pensou? E é isso que Davi, na verdade, considera olhando para o Senhor, que Deus ainda pode reverter a história. Que não há fim se Deus ainda não colocou o fim. E nessa ocasião, irmãos, a gente aprende principalmente com Davi a considerar as coisas dessa maneira. Diante dos momentos mais incertos, olhe para a pessoa certa. Busque a pessoa certa. Coloque nele as suas expectativas, coloque nele o seu ânimo, coloque nele a sua esperança. Ele é a nossa esperança, como nós cantamos aqui. E mesmo no desespero, ele ainda é a nossa esperança. Deus não é esperança só quando nós temos circunstâncias favoráveis para esperar. Ele ainda é esperança mesmo quando o desespero vem nos alcançar. Ele ainda é socorro bem certo nos momentos mais incertos. Ele é capaz de fazer o que nós não podemos reverter. Ele é capaz de atuar nos cenários mais improváveis. Ele é capaz de fazer. Onde é que você está colocando os seus olhos? Onde é que está a sua esperança? Em quem você se refugia nos momentos mais obscuros da vida? Em quem está a sua expectativa quando o desespero bate à sua porta? Coloca os olhos no Senhor. Ele é o socorro certo. Em segundo lugar, outra atitude certa de Davi, e que nos ensina a ter atitude certa nos momentos mais incertos, é buscar a direção de Deus. Davi então coloca os olhos no Senhor, ele se anima no Senhor, ele entende que ainda há um Senhor que não perdeu o controle, que está sentado no trono,
que governa soberanamente, que é Deus sobre os momentos fáceis e os momentos difíceis. E que para Ele não há cenário difícil, há para nós. Mas tanto faz Deus curar uma dor de cabeça como um câncer. Para Ele é a mesma coisa. Mas, recobrando o ânimo em Deus, agora Ele toma uma outra atitude. Ele vai orar e buscar a direção de Deus para aquele momento. Então, o sacerdote Abiatar, que está com ele manda então chamar o sacerdote Abiatar, que está também com a estola sacerdotal, e na estola possui as duas pedras do Urim e do Tumim, que eram um dos recursos usados na época para consultar o Senhor. Deus falava de algumas formas no período da antiga aliança. E uma delas era através do Urim e do Tumim, que era uma espécie de sim e não. Nós não sabemos muito bem como era que o método funcionava, mas era mais ou menos isso. Por meio de uma pedra, Deus dizia sim, e naquele sim estava a aprovação de Deus, e estava também Deus dizendo que as coisas iriam acontecer e que Ele faria acontecer. No não, na pedra que significava o não, era a proibição de Deus, e era melhor não avançar quando Deus dizia não. Então Davi recobra o ânimo, mas ele precisa de direção. Ele olha para o Senhor, mas ele vai orar. Ele não olha para o Senhor e fica parado, estático, vendo a vida acontecer e vendo as circunstâncias continuarem do mesmo jeito. Ele não olha para o Senhor e começa a contemplar de novo o cenário e fica lamentando o cenário. Ele olha para o Senhor e agora vai buscar o Senhor. Ele vai consultar e pedir a Deus a direção daquela ocasião. Então, consultando Urim e o Tumim, Deus dá a aprovação. Davi pode botar o pé na estrada, porque eu vou dar a vitória. Você vai recuperar tudo. E é diante dessa direção de Deus, desse sim de Deus, que Davi pega o seu grupo de 600 homens e começa a perseguir o bando de amalequitas, que eles não fazem ideia de onde estariam. Mas Deus tinha dito, vá, e eles pegam a estrada. Mas Deus tinha provado e eles pegam a estrada. Ele não questiona o momento, ele não faz perguntas para Deus. Não que eu veja algum problema da gente, às vezes, fazer algumas perguntas, já que nós temos a mente limitada. Mas ele simplesmente obedece ao Senhor naquela ocasião e coloca o pé na estrada e vai atrás do bando. Ele tinha uma palavra de Deus, ele tinha aprovação de Deus, ele tinha buscado a direção de Deus. E agora o que ele vai fazer? Ele vai obedecer o que Deus tinha falado. Numa ocasião de desespero, de situações tão desfavoráveis, nós precisamos parar para ouvir Deus falar. Buscar a direção de Deus. Esperar Ele dar o comando. Calar para ouvi-lo. Parar de argumentar para ouvir o argumento dEle. Parar de colocar e considerar as nossas razões, as nossas reclamações, as nossas murmurações, para ouvi-lo. Enquanto a gente às vezes estiver murmurando, reclamando, argumentando e criando as nossas próprias estratégias de fala e de voz na situação, a gente não para ouvir a voz de Deus. A gente muitas vezes nem ouve Deus porque a gente está com tanto eco no nosso coração que a gente nem está ouvindo a direção de Deus. E eu quero te convidar a considerar como Davi naquele dia. Davi parou para buscar a direção de Deus. Não era de armas que Davi precisava naquele momento. Ele precisava se armar com o maior armamento de todos, que era a oração. Ele precisava buscar Deus e buscar de Deus a direção. Ele precisava de um comando. O que eu vou fazer, Senhor? A situação é desesperadora, mas fala comigo. O Senhor ainda tem o comando na batalha. O Senhor ainda dá as ordens de guerra. O Senhor ainda tem a direção certa quando o momento é incerto. Pare
Pare para ouvir Deus. Cale-se para ouvir a voz de Deus. Pare de argumentar, pare de questionar, pare de reclamar, pare de murmurar. Se coloque diante de Deus para ouvir a voz dele. Ouça Deus. Pare de ouvir o que é desfavorável. Olhe para o Senhor. Busque a direção de Deus. E não bote o pé na estrada até ter o comando dele. Não vá para a guerra sem ouvir a direção de Deus. Em terceiro lugar, outra atitude certa no momento mais incerto foi perseverar na vontade de Deus. Eu quero destacar isso do versículo 9 ao 10. Davi então botou o pé na estrada e ele foi com seus 600 homens. Mas quando eles chegaram ao ribeiro de Besor, a situação mais uma vez piorou. Ele tinha uma palavra de Deus, ele tinha direção de Deus, ele estava animado no Senhor, ele tinha colocado seus olhos no Senhor, mas a coisa não fica tão fácil mesmo quando Deus fala. Não é porque Deus fala que agora as circunstâncias começam a ficar bem tranquilas. Que todas as coisas começam a ficar bem favoráveis. Davi vai enfrentar mais um momento desfavorável. Quando ele chega na altura do ribeiro de Besor, ele então se vê diante do cansaço dos seus homens. Ele está com 600 homens para perseguir um bando que ele não sabe nem qual é a quantidade. E nem sabe onde eles estão. Imagina só. E para piorar a situação, dos 600, 200 querem ficar. Porque não aguentam, eles estão esgotados. Eu fico imaginando o esgotamento daqueles homens, emocional, físico. Aqueles homens estão exaustos de toda aquela jornada. E aí Davi não vai forçar seus liderados a correr atrás, não. Davi entende que era a hora deles pararem, caso contrário, Davi até poderia perdê-los. Então Davi dispensa os 200, e agora o serviço de 600 tinha que ser feito por 400. Mas é diante dessa ocasião que Davi não desiste, não desmorona. Davi não entrega os pontos, Davi não joga a toalha. Senhor, o Senhor falou, e porque as circunstâncias não estão melhores, agora a coisa piorou. Agora parece que Deus falou, mas não está tão tranquilo quanto eu imaginava. As circunstâncias às vezes se intensificam, mesmo quando Deus fala. Mas você sabe o que eu aprendo nessas horas? É que nessas horas nós desenvolvemos algo muito importante, que é perseverança. Se você confia em Deus, no que Deus falou, no que Deus direcionou, caminha para frente. Davi tinha uma palavra do Senhor, e mesmo diante da circunstância favorável, ele sabe que Deus pode vencer a guerra. Ele sabe que Deus pode vencer o combate. Ele continua com o pé na estrada. Aquela situação não desmorona Davi. Os seus guerreiros estão cansados, mas Davi ainda está em vigor na estrada. Os seus guerreiros estão exaustos. E agora ele tem um número mais desfavorável para o combate. Ele só tem 400 homens, talvez para enfrentar milhares de homens. Mas ele tem uma palavra do Senhor. E ele não retrocede. Ele não volta atrás. Ele não estaciona. Ele não diminui a marcha. Ele não diz, eu fico por aqui, acabou. Deus falou, mas Deus parece que não fez do jeito que eu queria. Deus falou, mas as coisas não estão acontecendo no meu modelo. Deus falou, mas eu esperava outro método, mas o método é dele. Porque a glória é sempre dele. Ele pode ganhar a batalha com 600, como ele pode ganhar a batalha com 400. E como ele pode ganhar a batalha sem ninguém. Porque ele é o Senhor dos exércitos. O que nós precisamos nessas horas? Olha para frente. Olha para o comando. Continua com o pé na estrada.
Não deixe as circunstâncias desfavoráveis que surgem nessas jornadas difíceis jogar você para trás. Porque a voz de Deus continua dando o comando para frente. Se a voz de Deus diz, vá, persiga, vai ser com 400 que Davi vai enfrentar. Porque o método é dele, a fórmula é dele. Não dê para Deus o padrão, só permaneça na circunstância. Não dê para Deus o modelo, nós sempre queremos dar para Deus a forma de Deus atuar. E nós gostamos de avançar quando as coisas estão caminhando, como nós planejamos. Nós temos a mania de continuar, de perseverar, quando as circunstâncias se ajustam à nossa expectativa. Mas você sabe que Deus não está obrigado a atender a expectativa e a atender o modelo de ninguém, porque Ele é soberano. Deus só quer que nós continuemos ouvindo a sua voz. Deus só quer que nós continuemos obedecendo o seu comando. Deus só quer que nós continuemos perseverantes na jornada que Ele determinou. Então persevera. Se foi Deus que disse, Deus vai resolver. Se foi Deus que falou, Ele se responsabiliza. Ele o fará. Porque Ele está comprometido não conosco, mas com a sua palavra. Porque a sua fidelidade não é conosco, mas com o que Ele pronunciou. Ele está aliançado com aquilo que Ele falou. Então continua a olhar para Deus. Em quarto lugar, nós aprendemos com Davi a confiar na providência de Deus. Do versículo 11 ao 16, podemos destacar essa verdade. Davi agora persegue o bando com 400 homens, imagina só. E de repente, ele encontra na jornada um homem que tinha se deixado ali. Alguns comentaristas até entendem que Davi, por não saber aonde está o bando de amalequitas, porque Davi não tem a agenda do grupo, Davi está perseguindo diante do comando de Deus, mas ele está também vendo os rastros, até onde os rastros estão indo. E parece que chega um momento que não tem mais rastro. E agora parece que Davi está meio sem direção. O que ele vai fazer? Ele não sabe onde está todo mundo, onde estão as suas famílias, nem o que aconteceu com as famílias. Davi não sabe se está vivo, Davi não sabe se morreram, Davi não sabe de nada. Ele só sabe que Deus garantiu. Se Deus garantiu, então a coisa vai acontecer. E aí, nessa ocasião, Davi agora encontra um homem que era servo de um amalequita, de um dos homens do bando, e ele estava jogado ali. E olha, gente, como Deus se responsabiliza. Porque nós podemos entender que aquele homem era o instrumento da providência. Porque com Deus não há coincidência, há providência. Nós não vivemos de coincidência. A nossa vida e as circunstâncias que nos acontecem não é obra de acaso nem de coincidência. Deus é soberano e Ele é o Deus providente. Nós vimos ontem na aula de teologia sobre a providência de Deus que gerencia todas as coisas e intervém no universo de forma soberana. E nessa ocasião, então, aquele homem está deixado ali, olha só, 3 dias, 3 noites, aquele homem doente e sem comer. Já era para ter vindo a óbito, sob a ótica humana. Aquele homem está totalmente enfraquecido. Para alguns, talvez fosse uma perca de tempo olhar para aquele homem. Mas Davi parece enxergar as coisas de outra forma. Ele vai conversar com o homem, vai saber quem é aquele homem, vai alimentá-lo e vai fazer um acordo com ele. Você sabe onde está o bando? Ele disse, sei. Davi não tem um mapa, mas Deus colocou o homem ali para orientá-lo. Davi não tem a agenda dos amalequitas, mas Deus tinha. E Deus vai usar a bússola dele para isso. Deus é responsável. E o homem diz, eu sei onde eles estão, mas a gente vai fazer um acordo, você garante a minha vida e eu entrego a vocês o acampamento.
Acordo fechado. Vamos botar o pé na estrada. E nessa ocasião nós percebemos a mão providente de Deus na situação. A ação providencial de Deus para executar o que ele tinha determinado realizar. Se era Deus que iria fazer, ele iria providenciar os meios para isso. Deus não só está no fim das coisas, ele também está na estrada, fazendo a caminhada para o fim. Se ele determinou o fim, ele está no começo e no fim e no meio da caminhada. Ele vai estar na jornada de forma providente. Ele vai estar atuando. E é muito maravilhoso a gente entender isso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos perceber a ação providente de Deus no nosso dia a dia. Você sabe que a gente, quando está esperando em Deus, a gente tem aquela mania de querer ver Deus lá no fim da jornada. Quando a gente chega na reta final. Mas quando nós confiamos em Deus, o Deus que trabalha nas situações mais incertas, nós conseguimos ser sensíveis e percebê-lo ao longo da jornada. Ele continua atuando. Sabe aquela história, o de repente de Deus? Isso não existe. Deus não trabalha com de repente, mas com providência. Porque Deus não é pego de surpresa. Ele está na jornada, ele está na condução, criando o caminho para levar ao fim que ele determinou desde o começo. Ele vai dar a pauta da caminhada. Ele vai se mostrar providente na caminhada. E é assim a sua providência atuando. Ele não vai atuar só lá no fim, ele está atuando. Ele não vai trabalhar só lá no fim, ele está trabalhando. Na medida que estamos esperando, Deus está atuando. Na medida que estamos confiando, Deus está graciosamente atuando. Deus está construindo a história. Glorifique a Deus durante a jornada e não espere só o fim dela. Exalte a Deus durante a caminhada, porque Deus é o Deus providente da jornada. Exalte ao Senhor. E por fim, outra atitude certa nos momentos mais incertos é lutar até alcançar a vitória de Deus. Davi, então, e os seus 600 homens chegam ao bando de Amalequitas, juntamente com aquele homem que tinha sido a obra providente de Deus. Ele alcança o bando e parece que o bando é muito maior do que as expectativas. E é um bando enorme para enfrentar. E é claro que eles estão festejando, talvez comemorando uma jornada bem sucedida. Tinham trazido muitos despojos de guerra, muitos tesouros, assaltado, queimado muitas cidades. E agora era hora de celebrar. E o texto não diz que Davi fica parado esperando Deus enviar um exército angelical. Tudo bem, Senhor, o Senhor disse que eu ia voltar para casa com tudo certo, eu estou aqui agora. Faz as coisas acontecerem. Não, Davi vai fazer o que compete a ele realizar. Ele vai lutar. Ele agora era a hora de lutar. Ele sabe que é Deus que vai vencer o combate. Mas ele tem que lutar. Ele sabe que é Deus que vai vencer a guerra, porque Deus tinha garantido. Deus tinha atuado durante a jornada. Mas ele precisa lutar. E ele luta incessantemente com seus 400 homens. E o texto diz que a sua luta durou desde manhã até a tarde. Não foi uma ocasião fácil. Não foi de uma hora para outra. Foi um dia inteiro em combate, em luta contra os amalequitas. E foi ali, por meio de Davi e dos seus homens, que Deus garantiu aquilo que ele tinha prometido. Deus venceu a batalha se utilizando da luta de Davi e dos seus homens. Deus venceu a guerra, mas Deus não dispensou Davi de lutar. Deus era aquele que venceria o combate,
mas não mandou Davi baixar as armas. Às vezes Deus pode fazer sozinho, mas na maioria das vezes, Ele atua com a nossa atuação também. Ele age também por meio das nossas ações. E o texto diz que Davi voltou para casa com as suas mulheres, seus filhos, e venceu todo aquele grande exército de amalequitas. E somente 400 homens sobreviveram do exército, ou seja, o equivalente do número que Davi tinha, porque fugiram. O restante todo foi vencido e Deus foi glorificado na jornada. E além disso, além de trazer suas mulheres e seus filhos, que eram o mais precioso naquela ocasião, a Bíblia ainda diz que Davi levou todos os pertences de guerra, tudo aquilo que os amalequitas tinham conquistado ao longo da sua jornada. Agora Davi voltava para casa com grande riqueza e com mais do que aquilo que ele esperava. É assim que Deus faz, mas ele precisou lutar. Como é que nós estamos lutando? Como é que nós estamos no combate? Eu sei que tem ocasião na nossa vida que a gente quer desmoronar e a gente quer baixar as armas, ou baixar a guarda. Mas nessas horas, quando temos uma palavra de Deus como Davi tinha, nós precisamos continuar na guerra. Nós precisamos continuar no combate. Porque se Deus garantiu a vitória, Ele também luta por meio das nossas ações. Ele também vence os nossos combates por meio das nossas ações. Que nós possamos considerar isso, queridos. E entender que é Deus que nos chama a tomar as atitudes certas nos momentos mais incertos. E saber que é o Senhor que vence as nossas guerras, as nossas batalhas. E é Ele que se garante nos momentos mais difíceis e mais improváveis. Eu nunca gosto de deixar de lembrar que Deus venceu a maior batalha de todas por nós, o pecado. Deus venceu por meio de Jesus Cristo na cruz. A batalha que era contra Deus. O inimigo que era contra o próprio Deus. Deus venceu. Deus venceu os nossos maiores inimigos. Deus venceu o pecado. Deus venceu o diabo. Deus venceu. Cristo triunfou na cruz. E não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada que Ele não possa executar para a glória do seu nome. Confia no Senhor, confia no Deus Salvador, confia no Deus Provedor, confia no Senhor dos Exércitos. Olha para Ele. Ele é Senhor e tem cuidado da sua vida. O Deus que te salvou por meio de Jesus, continua na jornada e vai continuar até o fim, até Ele vir nos buscar. Que o Senhor nos abençoe. Amém.